Oi pessoal, e aí, como vai? Tudo bem? Olha eu aqui novamente com mais uma videoaula, dessa vez trazendo para vocês a videoaula tutorial, da planilha de cálculo de adubação para a cultura da mamona. Então vamos lá conhecer mais esse produto da AC Soluções. Bom, gente, como vocês sabem, primeira coisa que temos que fazer é realizar o cálculo da necessidade de calcário, tá? Bom, para isso eu vou precisar de duas informações do boletim de análise de solo, que é a saturação de base do solo, tá? V1, e a capacidade de troca catiônica, que no boletim deve estar em centimol/C por decímetro cúbico. Se por acaso algum boletim vier representando os dados em milimol/C por decímetro cúbico, basta dividir esses valores por 10 para converter para centimol/C por decímetro cúbico. Então vamos lá. Bom, no meu boletim de análise de solo, a CTC desse solo em centimol/C por decímetro cúbico, o valor é 4, tá? E a saturação de base do solo é 36%. Então eu coloco aqui, ó, 4, tá? 4 e 36. Pronto. O PRNT do calcário, antes de realizar esse cálculo de calagem, eu tenho que ligar para a empresa que vai fornecer o calcário e perguntar a eles qual o PRNT do calcário, tá? Vamos supor que eu fiz isso então, e a empresa me diz que o PRNT do calcário deles é de 75%. Então coloca aqui, ó, 75. Bom, profundidade de incorporação. Isso vocês vão definir, tá? Fazendo antes um teste de campo na área, tá? Então vocês vão verificar o implemento que vocês têm à disposição, trator e grade ou arado ou ambos, tá? E vai fazer um teste de campo fazendo umas duas passadas, tá? A partir de então, vocês vão medir a profundidade do corte, tomando como referência a área lateral ao corte que não foi arado, tá? Então, vamos supor que eu fiz isso e verifiquei que o arado cortou uma profundidade de 20 centímetros. Veja bem, pessoal. Da mesma forma, esse teste de campo é interessante que você faça antes de coletar a amostra de solo, porque dependendo da profundidade do corte, a profundidade de corte vai ser a mesma profundidade de incorporação do calcário. Então, você tomando como base verificou que a profundidade de incorporação foi de 20 centímetros ou de 30 centímetros, você então vai coletar a amostra de solo nessas camadas, de 0 a 20 ou 0 a 30 e de 20 a 40 ou 30 a 60, dependendo da profundidade de corte ou de incorporação do calcário, tá bom? Então, como vocês viram, vamos supor que o implemento que eu passei tenha colocado aqui, ó, a profundidade de corte de 20 centímetros, tá? A profundidade de incorporação. Automaticamente eu tenho aqui a quantidade de calcário em tonelada por hectare e aqui eu tenho a quantidade de calcário em grama por metro quadrado, tá bom? Vamos lá. Gessagem, tá? Eu só vou realizar gessagem nesse solo se o teor de cálcio estiver abaixo de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico e o teor de alumínio acima de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico ou saturação de base em 35%, tá? Veja bem, resumindo, só vou realizar a gessagem se o teor de cálcio estiver abaixo de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico e se o teor de alumínio estiver acima de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico e ou se a saturação de base na camada de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros estiver abaixo de 35%, tá? Bom, então, nesse caso, vamos supor que meu solo, o dado de análise de solo da camada subsuperficial, ou seja, de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros, apresentou todas essas ou alguma dessas características, tá? Então, para calcular a necessidade de gesso, eu vou precisar saber o teor de argila nesse solo, na camada de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros, vou precisar do teor de argila em grama por quilo. Veja bem, se o boletim apresentar o teor de argila em percentual ou decagrama por quilo, basta vocês multiplicar por 10 para encontrar o valor em grama por quilo. Vamos supor então
que eu verifiquei que o teor de argila estava em 17%. 17% vezes 10, então dá 170 gramas por quilo, tá? Aqui eu tenho a quantidade de gesso em tonelada por hectare, a quantidade de gesso em quilo por hectare e a quantidade de gesso em grama por metro quadrado, tá bom? Pessoal, lembrando que a forma de aplicação do calcário, eu vou ter que aplicar esse calcário, tá? 60 dias antes da aplicação do gesso, tá? Então eu aplico o calcário, metade da dose do calcário, faço a incorporação com a grade ou arado, aplico a outra metade e faço novamente uma incorporação com grade ou arado, tá? E depois da ocorrência de 2 chuvas e pelo menos 60 dias após a ocorrência dessas 2 chuvas, para que o calcário possa reagir com o solo, aí sim eu aplico a dose de gesso todo de uma vez e não há necessidade de incorporação, tá bom? Vamos lá então. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma sugestão, né, de alguns espaçamentos para a cultura da mamona, tá? Eu tenho sugestão, né, de espaçamento para solo com fertilidade baixa, sugestão com solo de fertilidade média, sugestão de espaçamento com solo de fertilidade alta e sugestão de espaçamento em condição irrigada e sugestão de espaçamento, tá, para cultivar BRS energia, tá? Vamos supor então que eu vou plantar mamona num solo, né, mamona de sequeiro, num solo com fertilidade média, tá? Fertilidade média não, digo de fertilidade baixa, que é o caso do meu solo. Depois eu vou fazer uma aula de interpretação, né, de análise de solo, já tive uma, né, mas vou fazer uma mais aprofundada e vou postar aqui nesse canal, tá bom? Então, como meu solo é fertilidade baixa, eu vou usar espaçamento de 2 por 1. 2 metros entre linha, 1 metro entre plantas, tá? Automaticamente aqui diz que eu vou ter 5.000 plantas por hectare, beleza? Bom, pessoal, aqui diz que eu tenho que aplicar 40 kg de nitrogênio por hectare. Então eu vou escolher como fonte de nitrogênio a ureia, tá? Então eu vou colocar aqui 40. Olha só, automaticamente aqui diz que eu tenho que aplicar 90,9 kg de ureia por hectare, o que equivale a 18,2 gramas por cova, beleza? Vamos lá, para adubação fosfatada. Bom, gente, para a recomendação de adubação fosfatada, eu preciso de 2 dados no boletim de análise. Eu preciso conhecer o nível de argila do solo, tá? E o teor de fósforo no solo, de P2 de fósforo no solo. Lembrando que o fósforo, para a interpretação aqui dessa planilha, no boletim, tem que estar informado o nível de fósforo no solo, tendo mesmo sido extraído pelo método Melish, tá bom? Então vamos lá para o nosso boletim. Bom, gente, aqui diz o seguinte, ó, que o nível de fósforo no meu solo está em 8,5 mg por decímetro cúbico. Vamos ver agora o nível de argila. E aqui diz que eu tenho 16% de argila no solo, tá? Então, a argila do meu solo está nessa faixa aqui, ó, entre 16% e 35%. E o meu nível de fósforo está em 8,5 mg por decímetro cúbico, então está nessa faixa, entre 6,7 e 12. Aqui, automaticamente diz que eu tenho que aplicar 90 kg de P2O5 por hectare. Eu vou usar como fonte de P2O5 o superfosfato simples, então eu coloco aqui, ó, 90 kg. Automaticamente aqui diz que eu tenho que aplicar 562,5 kg de super simples por hectare, o que equivale a 112,5 gramas por planta, tá? Ou por cova. Como o superfosfato simples contém cálcio na sua composição, automaticamente aqui diz que eu já estou aplicando 101,3 kg de cálcio por hectare. Como o superfosfato simples também contém enxofre na sua composição, aqui diz que eu estou aplicando 56,3 kg por hectare. Vamos lá, gente, para a nossa interpretação de potássio.
Pessoal, a planilha ela trabalha com a informação de potássio, com os dados de potássio para interpretação, tanto em miligrama por decímetro cúbico, quanto em centimol-C por decímetro cúbico, pois alguns boletins apresentam o nível de potássio no solo em miligrama por decímetro cúbico e outros laboratórios informam esse teor de potássio em centimol-C por decímetro cúbico. Então vamos ver meu boletim. Bom, o meu boletim informa o nível de potássio, tá? Em miligrama por decímetro cúbico, informa aqui, ó, que o nível de potássio no meu solo está em 19,1 miligrama por decímetro cúbico. Então verei aqui, ó, na linha de miligrama por decímetro cúbico. Bom, se eu estou com 19,1, então estou nessa faixa entre 16 e 40. Se eu estou nessa faixa entre 16 e 40, automaticamente aqui diz que eu tenho que aplicar 90 kg de K2O por hectare. Eu vou escolher como fonte de K2O o cloreto de potássio, 90. Beleza? Coloca aqui. Bom, aqui diz que eu tenho que aplicar 155,2 kg de K2O por hectare, o que equivale a 31 gramas por cova. Aí, vou mudar. Vou usar o nitrato de potássio como fonte de K2O. Bota aqui 90. Pronto. Aqui diz que eu vou ter que aplicar 204,5 kg de nitrato de potássio por hectare, o que equivale a 40,9 gramas por cova. Pessoal, como o nitrato de potássio contém nitrogênio na sua composição, aqui diz que eu já estou aplicando 26,6 kg de nitrogênio por hectare. Então isso vai permitir, ó, eu abater aqui, ó, do nitrogênio na forma de ureia. Então, se eu já estou aplicando 26,6, então é 40 menos 26,6. Então, vai dar 13,4. 13,4 kg de N. Pronto, aqui já reduz a quantidade de ureia em quilo por hectare para 30,5 e a quantidade de ureia em grama por cova para 6,1. Beleza? Vamos lá, gente. Bom, a literatura diz o seguinte, que independente da quantidade, né, do teor no solo, eu tenho que aplicar, tá? Em caso de Em caso de deficiência de zinco muito baixo e baixo, eu tenho que aplicar 5 kg de zinco por hectare e médio aplicar 2,5 kg por hectare. Bom, vamos ver o nível de zinco no meu solo, tá? Então aqui está, ó. O nível de zinco no meu solo está em 0,2 mg por decímetro cúbico, beleza? Se está em 0,2 mg por decímetro cúbico, então está abaixo que 0,4. Então aqui diz o seguinte, que a classificação desse meu zinco é muito baixo, tá? Pois eu estou com 0,2 e aqui diz que igual ou inferior a 0,4 é muito baixo. Se é muito baixo, aqui diz que eu tenho que aplicar 5 kg por hectare. Então eu vou aqui, ó, vou usar como fonte de zinco o sulfato de zinco. Então coloco aqui, ó, 5 kg por hectare. Automaticamente aqui diz que eu vou ter que aplicar 25 kg de sulfato de zinco por cova, tá? Ou 25 kg de sulfato de zinco por hectare, o que equivale a 5 gramas de sulfato de zinco por cova, beleza? Bom, pessoal, e aqui eu tenho a sugestão, né, de parcelamento das doses de fertilizante, tá? Plantio. No plantio, como vocês viram, eu usei como fonte de nitrogênio a ureia. Então, no plantio eu não aplico nada, tá? O fertilizante fosfatado, como vocês viram, eu utilizei o superfosfato simples como fonte de P2O5. Então, eu vou ter que aplicar 562,5 kg por hectare, o que equivale a 112,5 gramas por planta, por cova, tá? Fertilizante potássio, como vocês viram, eu usei como fonte de potássio o nitrato de potássio. Então aqui diz que eu vou ter que aplicar 204,5 kg por hectare, o que equivale a 40,9 gramas por cova, beleza? Fertilizante com zinco, como vocês viram, eu usei o sulfato de zinco como fonte de zinco. Então aqui diz que eu tenho que aplicar 25 kg por hectare, o que equivale a 5 gramas por cova, beleza? Bom, gente, vamos agora para a adubação de cobertura aos 50 dias após a emergência, tá? Então, fertilizante nitrogenado, no caso a ureia. Vocês viram que eu escolhi a ureia como fonte de nitrogênio. Aqui diz que vou ter que usar 30,5 kg por hectare. Opa!
30,5 por hectare, o que equivale a 6,1 gramas por cova. Fertilizante fosfatado e fertilizante potássico, eu já joguei todo no plantio. Bom pessoal, a produtividade esperada para esse sistema de adubação é de 1.500 a 2.000 kg por hectare. Caso o nível de enxofre no solo esteja abaixo de 11 mg por decímetro cúbico, vamos ver quanto está, enxofre, está em 12,4, então está acima de 11, então não tem problema. Esteja abaixo de 11 mg por decímetro cúbico, recomenda-se usar super simples ou sulfato de amônio como fonte de P2 e nitrogênio. Descarta-se esta hipótese caso tenha sido aplicado gesso na área. Se usar MAP como fonte de P2O5, parcela a aplicação em 2 vezes, sendo uma no plantio e outra 30 dias após a emergência. Tudo bem, gente? Olha só, pessoal, todas as nossas planilhas são elaboradas, produzidas a partir de dados de publicações já conhecidas e de órgãos de pesquisas, conhecido em todo o país. No caso dessa planilha de cálculo de adubação para a cultura da mamona, nós utilizamos dados da 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade de Solo do Estado de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa de 1999. O item 18.4.11, recomendação de calagem e adubação para a cultura da mamona. É isso aí, pessoal, essa foi a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura da mamona. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula tutorial, tá? E aguardo o contato de vocês. Caso vocês queiram adquirir essa ou alguma de nossas outras 43 planilhas de cálculo de adubação para 43 diferentes culturas, é só entrar em contato pelo telefone WhatsApp 77 991891849, que eu, Adão Azevedo e a AC Soluções teremos o maior prazer em atender vocês, tá bom? Então aguardo a ligação de vocês. Nós também temos planilhas de balanceamento de dieta para suinocultura, suinocultura caipira, suinocultura convencional, avicultura de postura, bovinocultura de corte de leite e caprino e ovinocultura, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e fico aqui no aguardando o contato de vocês. Se vocês gostaram desse nosso produto, dessa nossa videoaula, eu peço que vocês compartilhem, curte aí, comente e compartilhe esse nosso vídeo, tá bom? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser, beleza? Até o nosso próximo produto, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.